Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez o terceiro trimestre, do ano de 2017. E o tema dessa lição, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Essa lição é comentada pelo pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Belém, na cidade de Jundiaí. E com certeza são temas muito atuais, e durante esse trimestre estaremos toda semana trazendo um resumo, um áudio resumo, para auxiliar você, professor, você, aluno, para juntos aprendermos com a Escola Bíblica Dominical. São 13 lições sobre o tema. A primeira delas, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Então, são 13 lições e com certeza irá ajudar no nosso crescimento do conhecimento da Palavra de Deus. A lição de número 1, inspiração divina e autoridade da Bíblia, tem como textuário 2 Pedro 1:21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, a inspiração divina, como já diz a sua própria palavra, inspiração divina. Deus inspirou o homem. Existem belos livros, livros históricos, livros de poesia, livros muito belos, de histórias muito bonitas, porém não são inspiração divina. A Bíblia Sagrada é o único livro, ou contém, que é a palavra de Deus, que é divinamente inspirada. A Bíblia Sagrada, em toda a sua completude, se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar textos que distorcem um ao outro. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada ela se complementa, todos os textos estão em perfeita harmonia. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível da fé e prática para a vida e caráter cristão. Vamos então para a lição. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 14 ao 17, que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem a tens aprendido, e desde que a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está em resumo o significado da Bíblia Sagrada. Para que servem a Bíblia Sagrada? A Escritura divinamente inspirada serve para nos ensinar, para nos redarguir, também para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Então, todos esses pontos são característicos da Palavra de Deus divinamente inspirada, para que possamos ser perfeitamente instruídos para toda boa obra. O objetivo geral dessa lição é caracterizar a respeito da inspiração. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. E temos aqui alguns objetivos específicos. Primeiro, reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada, mostrar a inspiração divina da Bíblia Sagrada, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada e saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Esses 4 pontos de objetivos específicos que devemos estar, ter concluído e ao final da lição e ter guardado para nós. São os nossos objetivos que almejamos alcançar ao findar de mais essa lição. Vemos aqui que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus escrita para a humanidade.
Disso decorre o fato dela ser nossa exclusiva fonte de autoridade, sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida. Continue a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque do presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Então, sobre isso, vamos estudar a importância dessa inspiração divina, a importância da Bíblia Sagrada e também vamos saber o seu significado. Primeiro, a revelação e inspiração. Esse primeiro ponto se divide em 3 tópicos que fala sobre a revelação. A palavra revelação, apocalipse, em grego significa ato ou efeito de tirar o véu, que encobre, desconhecido, revelar. As escrituras, a palavra é usada em relação a Deus, pois ela é quem revela a si mesma a sua vontade e natureza dos demais ministérios. Então, por revelação, entendemos que o Senhor, Ele quis se revelar, Ele se revelou a nós através de sua palavra. Segundo, inspiração é o registro dessa revelação, sob a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao versículo 13. Inspiração, o Senhor inspirou os escritores para escrever os livros da Bíblia Sagrada. Homens, pessoas comuns, pessoas nobres, pessoas de várias classes sociais, em várias épocas diferentes, que não se conheceram, muitos deles não tiveram contato, viveram anos de diferença, quilômetros de distância, porém o Senhor os inspirou para escrever, para compor a Bíblia Sagrada. Homens santos fala da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais, além deles, foi usado por Deus dessa maneira específica. Vemos ainda a forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão do sonho e da imagem. Jeremias 1, do 11 ao 13. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. 2 Pedro 1, 16 ao 18. E do Espírito Santo, Efésios 3, 4 e também versículo 5. A frase veio a palavra do Senhor veio a mim a palavra do Senhor, ou fraseologia similar, tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Vemos muitas vezes, muitas passagens, onde os profetas, pessoas usadas por Deus, diz essa frase, veio a mim a palavra do Senhor, ou seja, Deus falando diretamente a eles. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto a única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, Lucas capítulo 3, versículo 2, pois ele é o último profeta da dispensação da lei, Lucas 16 e 16. O segundo ponto vai falar sobre a inspiração divina, forma que toda a escritura ela é divinamente inspirada, como já foi aqui falado nesse áudio aula. Estamos acostumados com 2 traduções. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa e toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa, pois a conjunção grega kai e aparece entre os 2 adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando 2 verdades sobre a escritura, a saber, que ela é divinamente inspirada e é proveitosa. Ou seja, toda a escritura é divinamente inspirada e toda a escritura é proveitosa. Há proveito em tudo que lemos e que recebemos a respeito da palavra de Deus, de toda a escritura, e não somente uma dessas 2 coisas. Dizer que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda escritura é inspirada. Então, o correto é falarmos que toda escritura é
divinamente inspirada e proveitosa, né? E é divinamente também proveitosa, né? E não só inspirada e proveitosa. Ou toda a escritura inspirada é proveitosa, melhor dizendo. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A autoridade da Bíblia Sagrada deriva da origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, Êxodo 5:1, Isaías 7:7. Em outras passagens veio a palavra do Senhor, está escrito. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia da infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Marcos capítulo 7 e versículo 13. Então, a autoridade da Bíblia Sagrada vem por ser ela palavra de Deus. E vemos no terceiro ponto a inspiração plena e verbal. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado que o outro ou menos inspirado. Então toda a Bíblia é igualmente inspirada por Deus. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos, Lucas 24, versículo 44. O termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo afirma que toda escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 13. Então, cada palavra da Bíblia Sagrada, cada texto, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A única regra infalível de fé e prática. A Bíblia Sagrada, como lemos na leitura bíblica em classe, ela é a nossa regra infalível de prática cristã, proveitosa para ensinar, para nos ensinar a viver o dia a dia, as situações cotidianas, para nos ensinar o caminho do céu, para nos ensinar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a sua igreja, para nos preparar, para nos encontrarmos com Cristo Jesus. Também a Bíblia Sagrada nos corrige, do nosso pecado, das nossas falhas, também encontramos isso. Então ela serve também para nos corrigir. Então tudo isso são características da Bíblia Sagrada. E vemos no último tópico do terceiro ponto, falando sobre as traduções da Bíblia Sagrada. A autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a palavra de Deus. Mateus 28 e 19. E que em qualquer idioma ela deve ser pregada. Hebraico, grego, aramaico, todos os idiomas, em todos a língua, a Bíblia deve chegar à língua de todos os povos, E a Bíblia Sagrada já foi traduzida para vários idiomas. Existe ainda alguns idiomas em que não se chegou, mas uma grande massa de idiomas já foi traduzida. Existem várias e várias versões, Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta do Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação do Salmo 8, 4 e 6 em Hebreus 2, 6 a 8 mostra a inspiração divina se conserva em outras línguas desde os tempos antigos, e também hoje da mesma forma. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada é como uma carta de amor do próprio Deus para nós, para o ser humano, para que possamos nos arrepender de nossas falhas, reconhecermos a grandeza de Deus, recebermos essa mensagem, e servirmos a Ele como um único Deus
que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua que vier a ser traduzida. Então, essa é a nossa audioaula desta semana, lição de número 1. Estaremos de volta na próxima semana, permitindo Deus, e pedindo você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda a continuarmos com esse trabalho. Que Deus abençoe. Amém.